Não feche a Bíblia. Olhe para cá. Estamos no mês, aqui na igreja, na Salvos, com um tema chama-se Ame uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 3. E eu vim falar de você sobre amor. Espera aí, pastor. Entenda, queridos. Às vezes, quando nós estudamos a palavra, percebemos que algumas coisas que nós escutamos são apenas, vamos dizer, repetições de história. Alguém ouviu, né, e passou adiante. A gente vê muito isso, né? Hoje nos dias. Sim ou não? É o famoso telefone sem fio. A palavra de Deus diz: medita na palavra de dia e de noite. Eu vim lhe comprovar na Bíblia que esta parábola ela fala sobre amor e não sobre separação. A Bíblia diz que ele salta do barco, pastor, e ele lança outra parábola a respeito do reino de Deus. Preste atenção. Jesus está falando sobre semeadura lá no barco. Quando Jesus salta, ele está falando sobre colheita. E aqui vai um mistério, porque ele está falando sobre o que aconteceu com aquela semente. Qual é o propósito daquela semente? E Jesus vira para aqueles que estão em sua volta e diz assim: olhe, um senhor da terra semeou a boa semente. E veio um inimigo. Isso era comum naquela época. Quando tinha inveja um com o outro e o outro queria prejudicar, ele ia de noite lá e semeava o joio de propósito. Jesus está falando, o inimigo era o diabo. Escute. E quem era o joio? E quem era o trigo? Escute. Jesus fala que o trigo são aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que têm um fruto do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 9 diz que o fruto vai gerar verdade, justiça e bondade. Repita comigo: verdade, justiça e bondade. Todo mundo que está na face da terra, que tem o fruto do Espírito Santo, gera em si verdade, justiça e bondade. Ele diz depois que o joio eram os filhos do diabo, do inimigo, todos que praticam a mentira, a injustiça e a iniquidade. Nós devemos separar o joio do trigo, sim ou não? Sim ou não? Aí vem a pergunta. Quando você fala no grego, Jesus está ministrando a multidão e ele diz que os trabalhadores da seara perguntam para o Senhor: o Senhor quer que a gente separe o joio do trigo? O que o dono da seara disse? Não. Escute, os trabalhadores conheciam a diferença entre joio e trigo, sim ou não? Às vezes a gente vê também algumas pessoas dizem assim: ah, mas era muito igual. Se você olhar e pesquisar, ter o cuidado de pesquisar na internet, não é igual. O joio ele é seco, ele é menor. E o trigo, ele dá flores, ele cresce. A raiz do trigo é muito profunda. O joio é uma erva daninha que precisa ter raiz enrolada na raiz do trigo para sobreviver. É fácil você distinguir. Mas os discípulos estão perguntando para Jesus: explica o mistério, o porquê tem que crescer junto. Escute. Jesus começa explicando. Ele primeiro diz que o semeador é o filho do homem. Ou seja, independente do que eu e você faça, só somos trigo porque o Senhor semeou em nós o bom evangelho. Independente do seu cargo e título, você só é trigo porque foi o Senhor que semeou em você a boa semente. Vamos lá. Somos trigo porque o semeador semeou a boa semente e por causa dele
Por ele, nós somos trigo. Ele diz depois que o joio é a semente do inimigo. E é por causa disso que o joio, eles têm que estar próximo ao trigo, porque ele não consegue se sustentar por si só. O joio, ele não consegue ter os nutrientes por si só. A sua raiz, ela é rasa. Ela se enrola na raiz do trigo, porque a raiz do trigo é profunda. E é profunda em quem? Em Cristo. Escute. O campo da parábola nunca foi a igreja. Esqueça isso. Porque nós temos joio e trigo na igreja. Você tem joio e trigo em qualquer lugar do mundo. A palavra de Deus diz que Jesus disse que o campo era o mundo. E é necessário o mundo ver no trigo a referência do nutriente de Cristo. É por isso que você está inserido no mundo. A palavra de Deus diz, em João 3,16 diz, e Deus amou o mundo, que deste teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. Então você, trigo, é referência para o joio. Escute, João 19:21 diz, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, eles são os que me amam, e eles serão amados por meu Pai, e eu me manifestarei neles. Você é a manifestação de Cristo para o mundo. É por isso que você precisa estar do lado do joio. Porque o joio só conhece nutriente por causa de você. O joio só tem referencial de Cristo por causa de você. O que é que Deus falou para Isaías? Quem há de ir, se não tem quem pregue? Eis-me aqui, envia-me. A gente tem que parar de uma cultura separatista. A igreja é separada quando ela vai para a glória. Mas enquanto você estiver aqui, você é a referência desse mundo. Se a igreja não vive a referência desse mundo, pastor, o mundo está cada vez mais perdido. Porque não é o mundo que influencia a igreja, é a igreja que influencia aquilo que lhe cerca. Vamos parar disso. Você é trigo? É. Você compactua com o pecado do joio? Não. Mas o joio só tem você para sustentar ele em Cristo. Se não for você, não vai ser ninguém. Esta parábola nunca foi para separar o joio do trigo, pois este papel não é da igreja, é de Jesus. A palavra de Deus diz que ele diz o quê? Que o dono da seara, no final, separará o joio do trigo. Mas enquanto você estiver aqui, você é trigo no meio do joio. Você é o referencial. Não é papel da igreja você separar o joio, é papel de Jesus. Porque o trigo só é trigo porque ele produz o fruto do Espírito. Essa é a diferença. Jesus está dizendo aos filhos do reino: pratiquem a minha verdade, a minha justiça e a minha bondade, que estão ao redor de você no mundo, verão em você o meu manifestar. Quantas vezes julgamos pessoas de joio, pastor? Quantas vezes ferimos pessoas porque achamos que as pessoas são joio? Quantas vezes separamos futuros trigos do nosso lado porque achamos que eram joios? Olha o que diz a palavra: é dado conhecimento a diferenciar o joio do trigo, não para julgarmos as pessoas, mas para sabermos qual é o caminho que nós devemos escolher e tomar diante de Deus em relação às pessoas. Você só sabe que você é trigo para um propósito de Deus. Você só sabe que você é trigo não para se achar melhor do que o joio. Não.
Você só sabe que é trigo por causa de um propósito para o joio.